O Ovo e o Pinto, Olavo de Carvalho, Folha de São Paulo, 3 de agosto de 2014. Meu artigo anterior suscitou uma pergunta interessante na área de comentários. Se há tanta gente nas altas esferas colaborando com o comunismo, como é que ele ainda não dominou o mundo? Primeira e mais óbvia resposta é que o comunismo como regime, como sistema de propriedade, é uma coisa, e o movimento comunista, enquanto rede de organizações, é outra. O primeiro é totalmente inviável, mas por isso mesmo o segundo pode crescer indefinidamente sem jamais ser obrigado a realizá-lo, limitando-se, em vez disso, a colher os lucros do que vai roubando, usurpando, prostituindo e destruindo pelo caminho. São duas faixas de realidade completamente distintas, que se mesclam numa confusão desnorteante sob a denominação de comunismo. Uma analogia tornará as coisas mais claras. Nenhum ser humano pode levar uma vida razoável com base numa loucura, mas por isso mesmo, nada o impede de ficar cada vez mais louco. Ele se estrepa, mas a loucura progride. A força da loucura consiste precisamente em furtar-se ao teste de realidade. Os comunistas não podem realizar a economia comunista. Se tem uma imensa facilidade em arrebanhar pessoas para que lutem por esse fim irrealizável, é precisamente porque ele é irrealizável, que é o mesmo que dizer inacessível a toda avaliação objetiva de resultados. Jamais existirá uma economia comunista da qual seus criadores digam: eis aqui o comunismo realizado. Podem julgar-nos e dizer se cumprimos ou não as nossas promessas. É da natureza mais íntima do ideal comunista ser uma promessa indefinidamente autoadiável, imune, por isso, a todo julgamento humano. Seu prestígio quase religioso vem exatamente disso. O comunismo traz o juízo final do céu para a terra, mas também sem data marcada. Daí o aparente paradoxo de um movimento que, quanto mais cresce e mais poderoso se torna, mais se afasta dos seus fins proclamados. A esse paradoxo acrescenta-se um segundo. Quanto mais se afasta desses fins, mais o movimento está livre para alegar que foi traído e que tem direito a uma nova oportunidade com meios mais puros. Mas o paradoxo dos paradoxos reside numa faixa ainda mais profunda. Se alguém diz que vai fazer o impossível, com certeza não fará nada ou fará outra coisa. Se fizer, poderá ao mesmo tempo dar essa coisa o nome daquilo que pretendia e alegar que ela ainda não é, ou que não é de maneira alguma aquilo que pretendia. Daí a ambiguidade permanente do discurso comunista, que pode sempre se alardear um movimento poderoso destinado a uma vitória inevitável, e ao mesmo tempo minimizar ou negar a sua própria existência, jurando que ela não passa de uma teoria da conspiração, de uma invencionice de lacaios do capital. É alucinante, mas é o que acontece todos os dias. Definitivamente, a mente comunista não funciona segundo os cânones da psicologia usual, mas segue uma lógica própria, onde se misturam, em doses indistinguíveis, a habilidade dialética, o auto-engano histérico e a mendacidade psicopática. Por isso mesmo é que o crescimento vertiginoso do movimento comunista acompanha, pari passu, não a decadência do capitalismo, mas a escalada do seu sucesso. O comunismo como regime, como sistema econômico, não existe nem existirá nunca. O comunismo só pode existir como um movimento político que vive de parasitar o capitalismo e por isso mesmo cresce com ele. Mas por mais que sobreviva e se fortaleça, o corpo parasitado não sai ileso da parasitagem. Limitado cada vez mais à função de fornecedor de recursos e pretextos para o parasita, ele vai perdendo todos os valores morais, religiosos e culturais que originalmente o inspiraram e reduzindo-se à mecanicidade do puro jogo econômico, cada vez mais fácil de criticar, enquanto o parasita se adorna de todo o prestígio da moral e da cultura. O modus operandi dessa parasitagem é duplo. De um lado, as economias comunistas só sobrevivem graças à ajuda capitalista vinda do exterior. De outro, em cada nação, o crescimento da economia capitalista alimenta cada vez mais a cultura comunista. Na mesma medida em que a mais absoluta inviabilidade impede a construção da economia comunista, o comunismo militante alcança vitória atrás de vitória no seu empenho de transformar o capitalismo numa geringonça infernal e sem sentido. Toda a lógica do comunismo, em última análise, deriva da ideia hegeliana do trabalho do negativo, ou destruição criativa. Mas destruição criativa é apenas uma figura de linguagem, uma metonímia. A destruição de uma coisa só pode dar lugar ao crescimento de outra, se esta for movida desde dentro por uma força criativa própria, que nada deve à destruição.
Esperar que a destruição por si crie alguma coisa é como querer que nasça um pinto de um ovo frito.